Olá, graça e paz! Nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais diários. Nós estamos no mês da juventude e estamos estudando o tema Jovem, Influenciador ou Influenciado. O subtema dessa semana é Não indo por más influências. Nós vamos falar hoje sobre ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Antes disso, nós devemos entender quem nós éramos antes de Jesus. Bom, em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito o seguinte: Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, nós estávamos afastados de Deus, totalmente desligados de Deus naquela época. Mas, pela sua graça, Jesus Cristo se entregou na cruz. E assim nós novamente voltamos a estar ligados a Deus. Bom, no sermão de Jonathan Edwards, que fala sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, ele demonstra de uma forma muito interessante a nossa condição quanto pecadores afastados de Deus. Bom, nesse sermão, nós estaríamos sendo segurados por Deus e nós estaríamos totalmente condenados ao inferno. E somente as mãos de Deus estariam nos segurando, através da sua graça. Bom, nós vemos o quão ruim nós somos. O próprio Jesus fala que aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Bom, nós já estávamos condenados ao inferno, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, nós fomos salvos. Agora que a gente sabe como a gente era, quem a gente era, nós vamos descobrir quem nós somos agora, através do ministério da reconciliação de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 18, fala o seguinte: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bom, a gente vê aqui que Deus nos criou, então nós éramos criaturas. Mas agora, através de Cristo Jesus, a gente é uma imagem do próprio Cristo. Então a gente agora é filho de Deus, uma nova criatura. Bom, e como nova criatura nós devemos manifestar as características de Cristo. Bom, lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, fala o seguinte: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Bom, a gente vê aqui o seguinte, em comparação com Filipenses capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte, que Jesus, ele se despiu da glória do Pai e se fez homem. Da mesma maneira, agora, a gente está lendo aqui o seguinte, que nós devemos nos revestir do Espírito Santo, nós devemos nos vestir como Jesus, nós devemos parecer com Jesus Cristo. Se antes você matava, se antes você roubava, agora você não vai apenas parar de fazer isso, mas você vai fazer o contrário. Por exemplo, se você roubava, agora você vai fazer muito mais que isso. Você vai, além de parar de roubar, você vai, por exemplo, doar, ajudar alguém. Ou seja, você vai deixar de praticar as coisas erradas e começar a praticar as coisas boas. Bom, ser salvo não é pelas obras, mas aquele que está salvo, ele acaba demonstrando essas obras, através da transformação que Cristo faz em cada um de nós. Não é possível você ser cristão e continuar praticando as coisas erradas do mundo, porque se o Espírito Santo está dentro de você, você vai sentir aquele incômodo ao pecar, ao fazer coisas erradas. Então é impossível, quase impossível você estar praticando coisas erradas
e ao mesmo tempo está em comunhão com Deus. As trevas não têm comunhão com a luz. Então, ou você está na luz ou você está nas trevas. Logo mais, a gente lê o seguinte também. Paulo também fala: a noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia. Não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação. Não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos carnais. Bom, nós devemos viver de forma a buscar andar na luz, como se nós estivéssemos com Jesus do nosso lado, porque na verdade nós estamos com o Espírito Santo. Então, essa é a nova maneira que a gente deve viver, uma maneira que agrade a Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus em todas as nossas atitudes e ações. Nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Bom, a gente já viu quem a gente era, a gente viu quem nós somos e é um processo. Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós estamos em um processo de santificação. Nós vemos em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 o seguinte: e lhes considerei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos. Ou seja, é necessário que a gente passe por esse processo de transformação, onde a gente perde o coração de pedra e Deus nos dá um novo coração. E procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, a gente manifesta essas atitudes depois do momento de transformação, que no caso é um processo de santificação dia após dia. A gente vai buscando se parecer dia após dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 5, o próprio Jesus Cristo ele nos fala algo que nos traz uma esperança de mudança, de transformação, de melhoria para nossas vidas, que é o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. Bom, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, por alguma tribulação, espera no Senhor, porque nós estamos em um processo. As coisas novas estão chegando. Em breve nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Bom, esse foi o devocional de hoje. Vejo vocês no próximo. Fiquem com Deus. Até mais.